vice-prefeito liderou. Fernando, o número da semana é 94%. Nos últimos 50 anos, só nos países da América Latina e do Caribe, o tamanho da população de animais selvagens diminuiu em 94%. Esse dado vem do monitoramento feito pela ONG WWF. 50 anos é muito pouco para o tanto de redução da biodiversidade. Segundo a ONG, aqui no Brasil, o número de animais ameaçados de extinção dobrou nos últimos 20 anos. E um dos principais motivos é a destruição de habitats naturais, causada pelo combo desmatamento, agronegócio, aquecimento global, caça e poluição. Por exemplo, os anfíbios perderam quase metade do seu habitat natural no Cerrado e na Amazônia. O Igualdades dessa semana, assinado pela Amanda Gorziza e pela Renata Buono, mostra o tamanho da perda de espécies animais no planeta. Dá para linkar com Anderson Torres, né? Que a gente mencionou que entre as peripécias o sujeito que era ministro da Justiça, aparentemente, eu digo aparentemente, não está provado, foi isso, mas tudo indica que, né, Thaís? Ele fazia tráfico de aves. Ele é um passarinheiro, né? Ele frequenta competições de cantos de pássaros. Primeiro, o sujeito é um cruel que ter passarinho preso, né? O sujeito já prender passarinho numa gaiola. Com indícios de que foram aprisionados, tirados do habitat natural porque tinha uma patinha quebrada, fraturada. Então, é crime ambiental e como crime ambiental é inafiançável, se for crime, como suspeita-se que seja. Gente que maltrata animal, realmente eu não tolero. Não consigo tolerar. Gente que maltrata animal, pra mim, é a pior raça que existe. Mas você percebeu que foi pessoal essa comparação da Mari, né? Foi nos últimos 50 anos, né? A quem você acha que ela estava se referindo quando ela quis dar o parâmetro de tempo, quando ela falou essa frase? Não foi a Thaís, com certeza, né? Espécimes que sobreviveram nos últimos 50 anos. Estou eu espécie que deveria ter desaparecido, mas não desapareceu, entendeu? E não foi por degradação do habitat natural. A gente está aqui no nosso habitat natural. E eu tô cada vez que nem aqueles hipopótamos, só põe o olhinho pra fora, assim fica, sabe, olhando o mundo, tal, quietinho. Espio. Falo uma vez por semana. Fomos nós e os hipopótamos do Pablo Escobar que progrediram nesse período. Os sobreviventes. Ai. Rio pra não chorar. Bom, o assunto é sério e a gente esculhambou, mas vamos lá. Muito bem. A gente encerra assim o número da semana e depois do intervalo a gente fala da pesquisa do Fórum de Segurança Pública sobre a violência ou as violências contra a mulher. A gente já volta. Na revista Piauí de março, a enfermeira Eliane Clara Alpuchina faz um relato sobre a dor e a alegria de cuidar da saúde dos Yanomamis. João Batista Júnior mostra como a atriz Thaís Araújo mastigou o racismo em 30 anos de carreira. Felipe Vilicic conta como o youtuber Felipe Neto enfrentou as perseguições e ameaças dos bolsonaristas durante 4 anos. E Vladimir Safatli alerta: a extrema-direita não está enfraquecida. Pelo contrário. E ainda um capítulo inédito de Salvar o Fogo, novo livro de Itamar Vieira Júnior, o autor de Torturado. No papel, no celular ou no computador, assinante Piauí lê esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br. Muito bem, Thaís Bilenque. Mencionei alguns números na abertura do programa sobre a violência contra a mulher, sobre essa pesquisa, que é estarrecedora e, ao mesmo tempo, é tristemente previsível, porque a gente vê no noticiário todos os dias e daí, quando chega uma pesquisa dessa, a gente fala, é isso que está acontecendo, né? O tamanho do problema é esse. As coisas pioraram, né? Segundo a pesquisa, houve um agravamento desses problemas de 2021 para o ano passado. Então, por onde você gostaria de começar a falar? A gente vê isso no noticiário, mas a gente não tem nem perto da dimensão desse problema.
A pesquisa mostra que as mulheres percebem mais a violência que os homens, a violência de gênero, e as mulheres que já foram vítimas de violência de gênero percebem muito mais que as mulheres que não foram vítimas de violência de gênero. E isso sugere um dado muito perverso da violência de gênero, que é a invisibilidade dessa questão. Tem episódios, a gente vai falar da Lívia Lagato daqui a pouco. Tem episódios da menina que foi estuprada e foi impedida de fazer aborto. Enfim, tem muitos episódios muito chocantes que a gente toda hora se depara com eles, mas a pesquisa mostra que isso diz respeito a todas as mulheres e todos os homens da sociedade. Metade já sofreu algum tipo de violência de gênero. Isso são as que falam e que percebem, porque o problema é você perceber que aquilo lá é uma violência. A violência contra a mulher é revestida de estigmas que são enraizados, que as próprias mulheres reproduzem, umas com as outras e consigo mesmas. Porque a pesquisa mostra, por exemplo, que mulheres universitárias relatam ser mais vítimas do que as mulheres de escolaridade baixa. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública interpreta isso como possivelmente resultado do fato de as universitárias estarem mais engajadas no combate a essa violência. Não no fato de serem mais vítimas, porque elas sabem que quando elas são assediadas na rua por um homem que elas não conhecem, isso é violência. Agora, se você não está minimamente letrado nessa questão, você acha que é normal, que é natural, você acha normal que o seu marido te agrida, que ele te impeça de falar com outras pessoas, te sufoque financeiramente, você viu acontecer isso com a sua mãe, você viu isso acontecer com a sua avó, e você acha que isso acontece com você e pronto. Então, é muito difícil diagnosticar esse problema. Eu conversei sobre isso com a Juliana Martins, que é coordenadora do Fórum Brasileiro, pesquisadora desta questão. Nas palavras dela, as mulheres são produto da cultura patriarcal machista, todas nós, e naturalizamos essas violências. E, além disso, tem medo de retaliação, culpa, vergonha, porque a gente se julga e julga mulheres que estão em relações desse jeito. E a pesquisa ainda vai além e mostra que muitas mulheres decidem não fazer nada quando percebem que foram vítimas de violência. A pesquisa pergunta isso toda edição. Em 2017, 52% diziam que não fizeram nada e agora 45% dizem que fizeram nada. Na leitura da Juliana, muitas vezes os casos de violência começam de forma sutil, com violência psicológica, vai minando a autoestima da mulher, ela vai se isolando do seu grupo de apoio e perde o parâmetro de que ela está num relacionamento abusivo. Quando a pesquisa pergunta os motivos para a mulher não ter recorrido à polícia, 38% dizem que resolveram o problema sozinhas, 21% dizem que a polícia não ia conseguir ajudá-las mesmo e 14% dizem que elas não têm provas para apresentar. Para a Juliana, isso mostra um desamparo e uma solidão dessas mulheres que nem sequer cogitam pedir socorro. Elas não estão desesperançadas nesse aspecto. E daí, quando se pergunta qual deve ser a principal ação do Estado em relação a esse problema, a resposta primeira que aparece é punir o agressor. Para Juliana Martins, punição severa é importante, mas não vai resolver o problema. Por quê? Os homens têm que fazer parte dessa solução. Ela diz que tem grupos reflexivos para homens em vários estados que fazem parte da pena. Quando ele é condenado, ele é obrigado a participar dos grupos e isso mostra resultados. Que se não há uma reflexão, uma mudança, uma percepção disso, quando você termina uma relação abusiva, você começa uma outra que vai repetir o padrão. O governo Bolsonaro aprofundou esse problema por vários motivos. Um deles, no diagnóstico da Juliana, criou o Ministério da Família e não pôs a mulher em primeiro lugar na política pública. Dessa forma, protege o agressor, porque, como você disse, a casa é o lugar mais perigoso para se estar. Então, se você faz um ministério com políticas públicas voltadas para a família, você não está atendendo a necessidade específica desta mulher que está sendo vítima. Segundo, tirou o orçamento. O ano de 2022 teve o menor orçamento de política de enfrentamento à violência contra a mulher da última década. E o Fórum salienta que mesmo quem trabalha nessa área desconhece que tem uma lei obrigando que 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública tem que ser destinado para a política de enfrentamento de violência contra a mulher, o que dá quase 110 milhões de reais nesse ano de 2023. E aí a Juliana faz uma provocação simples e muito complexa, que é o seguinte: o perfil das vítimas é conhecido. Mais da metade mora em cidade do interior, as que estudaram até o ensino fundamental são mais vulneráveis, as negras, sobretudo as pretas, são as mais vulneráveis. O perfil do agressor também é conhecido, em geral ele é o companheiro ou ex-companheiro da vítima,
vítima, o local do crime também é conhecido, dentro de casa, na maior parte das vezes. As mulheres que são separadas ou divorciadas sofrem quase o dobro de agressões que as outras. Aquelas que são economicamente ativas, muitas vezes são mais violentadas exatamente porque se bancam sozinhas. Então, o agressor não consegue sufocá-las financeiramente, então ele parte para a violência mesmo, de fato. Quer dizer, você conhece o perfil da vítima, você conhece o perfil do agressor, você sabe os tipos de crimes e violências que são perpetrados, já se definiu em lei de onde tirar o dinheiro, tem experiências nacionais e internacionais de política pública de combate, já são anos, décadas, para não dizer séculos, de negação de direitos das mulheres, de subjugação das mulheres. E por que que não consegue mudar essa realidade? Por que que não se consegue enfrentar essa violência? Porque quem que nos governa? Os homens, esse é o ponto. Agora, não foi por acaso que essas violências pioraram, né, no governo Bolsonaro, conforme você relatou. Porque a extrema-direita usa a igualdade de gênero como uma bandeira a ser combatida. Então, ela interdita ainda mais um debate que já é tabu. Sim. Uma mulher querer estar em pé de igualdade com um homem é visto como algo que precisa ser evitado por um grupo crescente da sociedade brasileira. O patriarcado é uma referência, né, para essa mentalidade de extrema-direita. Agora, eu acho que esse é um problema da sociedade como um todo, né? As pessoas progressistas de esquerda não podem se isentar. Esse problema que é imenso, conforme você disse. Eu falei que os números mostram ou traduzem o que a gente vê diariamente, mas você fala, mas você, de certa forma, me corrigiu sem me corrigir. Ou o problema é muito pior do que a gente consegue vocalizar. E a gente muitas vezes não sabe que está sendo vítima ou que está sendo agressor. A gente não percebe porque a gente naturalizou, porque a gente é forjado nessa cultura. É isso. Forjado nela. José Roberto de Toledo, algo a acrescentar? Não. Já foi tudo dito aí. O que eu só posso reforçar. Aumentou em 2022 por 3 motivos. Teve a pandemia, que diminuiu o tempo de acesso e a possibilidade de acesso das mulheres às instâncias de poder que poderiam ajudá-las a resolver o problema, seja nas delegacias, assistência social, esse tipo de coisa. 2, aumentou o tempo de convivência dentro de casa, porque as pessoas não podiam sair. Logo, aumentaram as oportunidades de conflito. Isso é uma coisa que não tinha como se evitar. Mas 2 coisas podiam ser evitadas e podiam ser feitas o oposto do que foi feito. Uma, como a Thaís já mencionou, teve um corte absurdo, o maior corte que já houve em políticas públicas para a segurança das mulheres. Sem dinheiro não se faz política pública, obviamente. E terceiro, a campanha eleitoral acirrou ainda mais esse discurso red pill desses idiotas que se dizem coaches, que ficam tratando macho como vítima e que ficam criando discursinho na internet, reafirmando o poder masculino sobre as mulheres. Quer dizer, todos os fatores convergiram. Foi a mesma tempestade que caiu lá em São Sebastião, caiu sobre as mulheres em 2022, porque juntou o governo trabalhando contra, tirou dinheiro, aumento de convívio, diminuição da oferta de serviços e um discurso crescente e acirrado nas redes sociais a favor da masculinidade tóxica, entendeu? Então, só podia resultar no que resultou. Agora, para combater isso, tem que, obviamente, voltar a ter dinheiro, ter política pública focada e precisa mudar a cultura, né? Precisa combater nas redes sociais, inclusive, esses idiotas que se dizem coaches e esses caras precisam ser punidos, porque o que eles fazem é estimular essa violência. Imagina se 43% dos homens fossem violentados ou espancados. O que aconteceria? Não ia ter política pública, não ia ter dinheiro, ia ter red pill? Claro que não, né? Mas seria uma coisa impensável isso, porque, como diz uma amiga minha sempre, ela fala, a gente dá de barato ou não pensa o suficiente sobre o descompasso de força física. Ela falou, todas essas violências... Não, mas que fossem por outros homens, entendeu? Se fossem 43% dos homens violentados ou espancados por outros homens, você já teria uma política pública para evitar que isso acontecesse. Como é com mulher, não tem, porque elas não estão lá. Não são elas que mandam. Elas não ocupam os cargos de poder. Então, quando se pede equiparação, não é porque é bonito. É porque se não for assim, o peso da voz das mulheres não for igual ao dos homens, você não vai mudar a política pública e, portanto, não vai mudar a cultura e não vai mudar a pressão. Certo. Thaís, acho que você podia falar um pouco, se você quiser, desse... A história da Lívia Lagato é o seguinte, ela gravou um vídeo, uma sátira, sem citar o nome do cidadão, explicitando o ridículo do conteúdo dele, e ele
vestiu a carapuça, mandou uma mensagem dizendo que ela tinha que apagar o conteúdo ou ia resolver no processo ou na bala, assediou, ameaçou, intimidou. E ela falou o quê? Eu não vou ficar quieta de jeito nenhum. Foi muito pelo contrário, né? Ela botou a boca no trombone e mostra o que... Se esse cara não for condenado, ele não sofrer nenhum tipo de punição financeira, se não tirar as coisas dele do ar, ele vai continuar fazendo isso porque é um negócio. Exato, é um negócio. Esse cara e ele, vive inclusive, disso. eu não estou acompanhando a performance dele nas redes sociais, mas parece que ele teve aumento de seguidores, inclusive, né? O que é um fenômeno muito comum. Ontem, quarta-feira, a gente está gravando na quinta, ontem à noite eu estava passeando aqui pela internet e vi uma notícia de que o jogador do São Paulo, Pedrinho, foi acusado pela ex-namorada, que é uma blogueira, Amanda Nunes, de ter batido nela segunda-feira agora. Mais um caso, ela prestou uma queixa na delegacia, o caso está em apuração, mas o fato é esse. Há uma queixa de que a menina foi agredida, ofendida tal, e agredida fisicamente por esse jogador. Mais um caso envolvendo jogador. Não, são muitos, né? Tem a Titi Müller, que foi impedida de falar do ex-marido pela justiça. Os casos só se somam. Bom, devo encerrar, estouramos o tempo, diretora? Pouquinho, né? Muito bem, vamos encerrando o terceiro bloco do programa, vamos para mais um rápido intervalo e na volta tem Kinder Ovo. Vamos ver como é que o Fernando Barros volta de férias. Pois esse ócio, longo ócio, se ele limpou os ouvidos. Oi, ouvintes do Foro. Eu sou a Clarissa Levi. E eu sou a Andréa Dipp, nós somos jornalistas da Agência Pública. Toda sexta-feira bem cedo, o podcast Pauta Pública traz uma conversa para ajudar a entender e reimaginar o Brasil. Bolsonaro, ele não brotou do nada. E a gente se aprofunda em pautas decisivas. Já falamos de militares na política, limites da democracia, religião. E um tanto desses assuntos que provavelmente passam pela sua cabeça. Digita aí Pauta Pública, Agência Pública, e a gente espera por vocês. Voltamos, é chegada a hora do Momento Kinder Ovo. Vamos ver se as férias me fizeram bem. Mari, pode soltar aí. Porque muitas vezes a direita erra sem querer. Se você tivesse que apontar uma coisa na esquerda que você inveja. a Carla Zambelli. Nem deixei de pensar, eu falei união. Mas é Não. só também. É a Janaína. Só invejo isso, a união. Eu acho que se eu fosse pensar um pouquinho mais no Zambelli, Thaís acertou. Eles estão muito organizados, porque eles estão há muito tempo, né? A gente está há pouco tempo assim, nos organizando. Mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Espero que não. Thaís acertou. Carla Zambelli, que eu espero... Eu não tenho nada muito a dizer, mas eu gostaria que ela fosse caçada, que eu acho que é o mínimo que deveria acontecer. Depois do que ela proporcionou pelas ruas dos Jardins em São Paulo, né? Toledo até dormiu aqui com a Carla Zambelli aí. Thaís, você que acertou, fala alguma coisa. São tantas coisas que eu tenho para dizer que eu nem vou começar. Para registro, deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, em transmissão na rede social, Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Então é isso. Thaís brilhando, não quer nem falar nada, a gente entende. Vamos passar direto para as cartinhas. Muito bem, recebo aqui essa cartinha que diz o seguinte: querides Thaís, Fernando e Toledo, há tempos que eu capinava no Tinder uma companheira que finalmente me fizesse sair do aplicativo de uma vez por todas. Eis que decidi especificar que procurava uma Teresiner para chamar de companheira, assim mesmo, com a voz do Lula. Até que conheci a Flávia, que logo na primeira ouvida se apaixonou pelo poder do foro de nos fazer rir com a nossa própria desgraça. Mando esse correio elegante, primeiro para parabenizá-la por seus 33 verões e também para perguntar se ela gostaria de ter acesso à minha pequena, porém em construção, biblioteca das edições impressas da Piauí, ou em outras palavras, se ela gostaria de namorar comigo. Ah, que linda. Eu tô Muito arrepiada. obrigado a vocês, cupidos de Teresina. Quem assina essa singela mensagem é a Isa, que pede para ser identificada só assim. Então é isso, muito obrigado, Flávia. Isa. Gostamos muito, gostei muito. Companheira Isa. Não pede esse bonde, não. Companheira Isa. Gostei também. Eu adoro gente que pede namoro. Eu vou ler a história da Thaís e Frank. Seguinte. Sem dúvida, vocês são o melhor trio já forjado no Brasil. Forjado ou formado?
Forjado nessas... Forjado mesmo. Desculpem-me, Sá, Rodrigues e Guarapira. A química jornalística entre vocês é incrível. O foro deixa nossas sextas ainda melhores, mais divertidas, bem informadas e reflexivas. Gostaria que mandassem um beijo para a querida Teresiner Ana Maria Stabellini. Ela escolheu a nobre função de formar professores e acaba de publicar seu primeiro livro, O Mundo Público e a Autogestão em Rosa Luxemburgo, uma análise das ocupações das escolas do estado de São Paulo. As cabeças pensantes resistem. Beijo pra vocês. Muito bem. Como chama? Thaíse Frank. Thaíse, quase xará. Muito bem. Toledovski. O que eu vou ler aqui não é uma carta, é uma chantagem. Me chamo Denis, sou um mero professor e, assim como outros teresiners, me tornei um ouvinte durante a pandemia, período que me trouxe a minha amada GG. O primeiro motivo que eu escrevo para vocês é porque essa maravilhosa pela qual sou apaixonado fez aniversário dia 28 de fevereiro e que iria pedir que, se possível, a bancada querida a felicite em meu nome. Felicidades, GG. GG, já o segundo parabéns, motivo que me fez vir até aqui é justamente a desconfiança exagerada que a GG está em relação a um possível conflito ou intriga entre os nossos queridos apresentadores. Ela insiste comigo, já há algumas edições, que tem algo no ar, tem alguma coisa acontecendo ali, querendo que eu acredite que de alguma forma haja um conflito ou desavença entre vocês ou que as coisas não estão tudo bem por aí. Eu tenho defendido que a dinâmica do programa está um pouco diferente por conta das merecidas férias de vocês e que em breve tudo retornará ao prumo como sempre fora. Não acredito nessa possível desavença, mas vim aqui tentar solucionar essa dúvida que nos assola. Segundo ela, se vocês lerem o meu correio é porque não tem nada mesmo. Ou seja, ela descobriu o jeito perfeito de obrigar a gente a ler a carta dela. Ou seja, ela é jornalista, se não for, deveria ser porque ela tá apurando ao vivo e no ar. Tipo. Muitas é uma desavenças. Chantagem, mas tudo bem. É culpa do cavalo roxão, tá ok? O cavalo roxão semeou a discórdia entre nós. Agradeço pela companhia semanal com o suprassumo da informação e aguardamos a solução do caso. Abraços. Muito bem, Denis e GG. Vocês conseguiram, nós somos chantageados e lemos a carta de vocês no ar. Muito bem, gostei. Não há nada de errado entre nós. Você que nada pensa, de José. errado, continua lindo e jornalismo é desavença, Fale não por tem. Você. O que é isso? A verdade é a seguinte, GG e companheiro. José Roberto e José Fernando são os meus Josés preferidos. A gente curte essa discórdia quando tem, a gente curte a concórdia quando tem. É isso. Eu não vou dizer que a Thaís é a minha Thaís preferida, porque ela é a única Thaís. Então, só tem uma. Bom, vamos terminando assim o programa de hoje. Eu já estava com saudade de falar que se você gostou, não deixe de dar 5 stars no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita no Deezer. Se inscreva no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Bárbara Rubira e a edição da Natália Silva e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi, do Pipoca Sound. Jabassi, que é também o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é da Fê Cris Vasconcelos e da Bia Ribeiro. A checagem do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carval. O foro foi gravado nas nossas casas e eu me despeço aqui deste programa de volta dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Muito bem-vindo na sua volta. Tchau, Thaís Bilenque, a insubstituível. E eu agora não vou tomar um vinho de Bento Gonçalves. Muito bem. Nossa, tchau, Thaís Bilenque. Definitivamente sem vinho de Bento Gonçalves, com certeza. Tchau, Fernando. Tchau, Toledo. Tchau, cavalo roxão. E vamos galopando até semana que vem. É isso, gente. Obrigado. Até semana que vem. Boa semana a todos.